Olá, crianças, tudo bem? Essa semana nós vamos falar um pouquinho em ciências de mistura de materiais, tá? Aí para fazer essas misturas eu separei alguns itens aqui, ó. Eu tenho água, tenho sal, açúcar, trigo e óleo. E a gente vai fazer então umas misturas para a gente ver qual o efeito que dá, né? As misturas podem ser feitas com 2 ou com mais componentes. Então vamos começar aqui. Vou colocar um pouco de água nesse copo. Tá? Olha como ele está. Agora eu vou acrescentar nesse copo um pouquinho de sal. Vamos ver o que acontece. Coloquei um pouquinho de sal, vou fazer a mistura. Vamos ver. Misturando. O que a gente observa aqui? Depois que eu coloquei o sal dentro dessa água, eu não consigo mais ver o sal aqui dentro. Eu posso perceber que ele está aqui porque a água ficou um pouquinho turva. Mas essa mistura, a gente diz que ela ficou uniforme, ou seja, não dá para perceber o sal aqui dentro da água, tá? Vamos colocar agora um pouquinho de açúcar. Vamos ver se o açúcar aparece aqui dentro. Um pouquinho de açúcar, a água, misturando novamente. O que a gente observa? A gente observa que aqui a água ficou misturada com açúcar, com o sal, né? E que ela ficou uniforme, ou seja, não dá para eu perceber aqui a água separada do sal e do açúcar. Essa mistura é chamada de uniforme, tá? Por que ela é chamada de uniforme? Porque ela se mistura de uma maneira que a gente não consegue ver aonde está o sal, aonde está a água, aonde está o açúcar. Então a gente chama de misturas uniformes, solúveis. Então a gente diz que o sal e o açúcar são solúveis à água. Vamos pegar uma outra agora. Novamente, vou pegar um pouco de água. E agora eu vou escolher um outro ingrediente. Eu vou escolher o trigo, tá? Aquele trigo que a gente faz quibe. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou misturar novamente. Vou misturar os dois por um pouco de tempo. Misturando. Vamos ver agora o que aconteceu. Perceba que o trigo ficou lá no fundo, olha, vocês conseguem enxergar? Então, nesse caso, a nossa mistura, ela não é uniforme. O trigo não se mistura com a água, né? Mesmo os dois juntos no mesmo copo, eu consigo perceber a presença do trigo e da água. Então a gente diz que essa mistura não é uniforme e que o trigo é insolúvel à água. Vamos lá? Agora vamos tentar a água, substância água, um pouquinho mais, né? Água. E agora eu vou misturar com essa outra substância aqui, o óleo, tá? Colocando o óleo. E eu vou novamente misturar. Mistura, mistura. E o que a gente percebe? A gente percebe que o óleo também tá visível, né? Ou seja, não dá para perceber. Dá para perceber aqui que os dois, eles não se misturam. Então, a água com o sal e o açúcar, misturas solúveis. A água com o trigo é insolúvel. E a água com óleo é insolúvel também, tá bom? É isso. Tchau pra vocês. Até a próxima aula, tá bom? A gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.